Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Eduardo Rocha e hoje o canal Sprint Final vai contar uma história do Henrique Aguiar, meu cunhado, que foi convidado e enviado para o Japão para fazer uma maratona lá no Japão. Eu vou conversar com ele sobre ela, sobre as dificuldades que teve, sobre as alegrias, enfim, para a gente contar um pouquinho sobre o canal Sprint Final pela primeira vez fora do Brasil. Muito bem, galera, mais uma vez, deixa eu apresentar. Henrique, obrigado por ter aceito esse desafio de falar em frente às câmeras, mas você está acostumado com isso também, né? O Henrique é meu cunhado e a gente, nessa conversa sobre o canal, sobre fazer uma maratona fora, ele resolveu fazer uma maratona lá no Japão e falou assim: Eduardo, eu vou registrar algumas imagens e vou passar aqui para você, falar sobre a experiência. E aqui está ele com essa linda medalha aqui do Monte Fuji. Henrique, primeiro, por que fazer a maratona lá no Oriente, lá no Japão? Qual é disso? Bom, Eduardo, primeiro, obrigado pela tua oportunidade aí e parabéns pelo trabalho aí da Sprint Final. Assisto assiduamente aí, fico muito feliz aí pelo teu trabalho. Eduardo, eu gosto de viajar e quase todo ano eu tenho a oportunidade de fazer uma ou duas viagens e eventualmente no meio dessa viagem eu escolho alguma em coincidência de uma data de corrida que seja interessante. E aí eu programei uma viagem com a família, uma viagem totalmente despretensionada de corrida, até porque eu estou há quase 2 anos e pouco, 3 anos, quase sem correr, enfim, um filho pequeno, segundo filho, fui engordando, estou 15 quilos mais pesado do que eu devia, então eu estou fora das corridas. Mas como eu adquiri esse pacote em maio, eu comecei a procurar a data e olhei que ia acontecer a maratona do Monte Fuji, bem no final de semana que eu estaria em Tóquio. E aquilo foi assim, parecia que foi um sinal para eu encaixar 6 meses de treino, para eu voltar a correr, para eu emagrecer, para eu entrar em forma e fazer uma maratona bacana, né? Que seria a minha 6ª maratona. Tá, e daí? Eu me lembro que na oportunidade você até achou que era uma das majors, né? Que era a maratona de Tóquio mesmo, né? Na verdade é uma maratona que eles têm muito carinho, eles fazem eles estão muito ligados com essa maratona, porque o Monte Fuji para o japonês, ele tem todo o aspecto mágico, histórico, é um símbolo do Japão, é um símbolo, está no coração, está enraizado. Então uma maratona que eles têm, inicialmente eu achei que seria a principal maratona do Japão, e se não da Ásia, mas não é uma maratona modesta, uma maratona de 10 mil corredores. Qual que é a cidade? Está ali? Kawaguchiko, é uma cidade pequena, uma cidade turística que ele está aos pés do Monte Fuji. O Monte Fuji é um vulcão, né? E aí ele tem alguns lagos no entorno dele e foram concentrando cidadezinhas em torno dos lagos. E uma delas é essa Kawaguchiko, que tem uma estrutura razoável para receber turistas, né? Uma cidade de perto de 10 mil habitantes e tem mais uma estrutura hoteleira aí para 2 ou 3 mil leitos. Logo que eu fiz a minha inscrição para essa maratona, faltavam 6 meses, eu fiz a minha inscrição para a meia maratona das Cataratas, o qual você teve a oportunidade de correr ela. Mas o que aconteceu, Eduardo? Eram quase que 30 dias depois, eu comecei a treinar e fiz a prova e terminei a meia maratona, até que razoável, bem acima do que eu fazia, mas razoável. 30 dias depois de eu ter feito a inscrição. Não da maratona. Aí a minha conta é que depois eu teria 5 meses para treinar. Então se eu fiz uma meia maratona hoje, 5 meses, pessoal, é adequado para você treinar para uma maratona, desde que você treine. E o meu erro foi não treinar. E aí que vem o desafio de eu fazer uma maratona totalmente destreinado, 15 quilos acima do peso, e aí que veio a experiência, aí que conta a experiência. Eu tenho perto de 100 provas corridas, umas 40 meia maratonas, e essas 5 maratonas que me deram assim a experiência. Então eu brinco de dizer que eu não corri com o corpo, eu corri com a cabeça. Isso é uma coisa importante. Então eu fiz uma programação, já uma semana antes eu já comecei a entrar no foco, a tentar verificar minha alimentação. Eu gosto de tomar cervejinha, já praticamente parei. Nos últimos dias aquela alimentação adequada de carboidrato, os 2 dias antes hidratado, 2 ou 3 noites mais adequadas de sono. Quer dizer, então eu comecei a me preparar já desde o corte da unha do pé, que é importante você fazer não um
dia anterior, uma semana antes. Coisas, detalhes que a experiência foi me dando para que eu tentasse chegar nessa prova assim, minimizando ali os problemas. Minimizando o peso na consciência de estar 15 quilos mais gordo, né? Também. Agora, o grande problema, Eduardo, foi que eu contei para todo mundo que ia correr a maratona do Monte Fuji. Eu só esqueci de correr, eu só esqueci de treinar. Durante o tempo que eu vim correndo, Eduardo, das provas que eu pude participar, nenhuma delas eu desisti no caminho. E não foi porque eu sou melhor corredor, mas porque eu sou insistente. Porque a hora que chega, a hora que você cansa, você anda, você para, você pega fôlego, você diz, eu não vou desistir. Então eu entrei nessa prova com o espírito, eu não vou desistir. Eu sabia, eu acreditava que eu ia terminar essa prova, talvez não nas 6 horas, mas 7, eu ia terminar essa prova, de um jeito ou de outro, e foi com esse espírito que eu entrei para fazer a prova eu acho que daí você usou muito a experiência de ter feito 5 maratonas anteriores para terminar essa. Essa camiseta, por exemplo, aqui ó, acabei de ver, não tinha percebido. Maratona de Santiago, a tua última maratona foi de Bangkok. Eu fiz a última que eu tinha feito em 2013 em Bangkok, a maratona da Tailândia, né? Então foi maratona em Bangkok. Essa sim, essa tinha 60 mil pessoas inscritas, uma prova grande que une o pessoal de meia, de 10 quilômetros. Larga às 2 horas da madrugada para a maratona. Então chega todo mundo de manhã, às 4 larga o pessoal da meia, enfim, uma prova bem diferente, foi interessante fazer essa prova de Bangkok. Agora contar rapidinho, Henrique, porque daí você estava a 100 quilômetros da cidade que ia ocorrer a maratona, lá no Japão, você tinha que se virar no inglês, no teu inglês sendo brasileiro, com o inglês de um japonês, né? E acho que teve algumas dificuldades aí, você teve que pegar uma condução, você acabou parando num lugar que no momento você não sabia o que era. Bem rapidinho, conta essa dificuldade que teve até lá para a gente soltar as imagens da maratona. Foi interessante. O dia anterior para ir pegar o kit já foi complicado, porque eu estava numa região bem afastada, estava numa região dos Alpes japoneses, então foi difícil chegar nessa cidade de Kawaguchiko. Aí peguei o kit, daí a gente foi para Tóquio, que é onde eu iria dormir. Até porque as informações são essas que tá passando aqui, ó. Tá vendo? As informações em japonês aqui, que a gente entende tudo. Tudo em japonês. O povo japonês, ele tem muito educado, é um país maravilhoso para conhecer, mas a quantidade de japoneses que fala inglês é mais ou menos como aqui no Brasil. As pessoas ligadas com o turismo, com a hotelaria, enfim, o pessoal da segurança lá fala um pouco de inglês, mas no geral o japonês fala muito pouco inglês. Mas o que aconteceu? No dia seguinte eu tive que pegar das 4 horas, sair às 4 horas da manhã do hotel em Tóquio, que dava 100 quilômetros da corrida, aí eu caminhei uns 800 metros e peguei um ônibus da organização, mas foi muito difícil conseguir uma vaga desse ônibus, porque o pessoal japonês ele se programa muito cedo, meses antes eles já estão reservando as coisas. Eu cheguei lá e tinha que resolver isso de uma hora para outra, mas consegui, e a gente pegou um ônibus e foi até a cidade de Kawaguchiko. Só que eu esperava descer na estação, esperava descer onde estavam os corredores. O ônibus parou no lugar, saiu todo mundo do ônibus e começou a andar nos 100 metros e entrar num ginásio, como se fosse num ginásio. Tiraram o tênis. Tira o sapato, frio, praticamente todo congelado a cidade. A prova começou com 3 graus e chegou em 9 graus centígrados, quer dizer, tem uma prova fria. O pessoal tirou o tênis e entrou num salão. E todo mundo sentou no chão e começou a pegar roupa, fazer lanche, sentar, tomar água. E eram 7h30 e 8 horas. E ninguém conversava com ninguém. E eu fui perguntando assim, eu falei, escuta, o que é aqui? O cara, não, ele me falava assim como se fosse só para eu descansar, para eu aproveitar, para eu descansar. Eu não entendi o que eu estava fazendo ali. Então faltava quanto tempo para a largada? Faltava 1 hora e pouco para a largada. Aí depois eu ia estar maluco. Eu não entendi o que o povo estava ali, pouquíssimas mulheres, a grande maioria de homens. E eu comecei a imaginar, depois eu fui entender que aquilo era um lugar, uma recepção, que aquele grupo, eu não sei por que me encaixaram naquele grupo, aquele grupo tinha uma recepção diferente para ficar num lugar mais aquecido e ter um guarda-volumes ali. Mas a gente estava a 1,5 km da largada. Então já é um desgaste, você já quer chegar lá na hora, posicionar. Eu sei que eu fiquei lá uma meia hora, não entendi, saí sozinho, procurar a largada e daqui a pouco eu encontrei o povo lá e aí sim eu pude me achar. Eles sinalizaram por baias, por tempo de corrida, então você tinha já no teu próprio número do peitoral uma senha da previsão do tempo para fazer a corrida. Legal. Bom, a ideia dessa conversa nossa, além de apresentar a maratona em si, é apresentar determinadas dificuldades que a gente possa ter quando vamos fazer uma maratona num lugar que a gente não conhece, pode ser inclusive no próprio Brasil, se bem que a gente pode se comunicar bem melhor, né, de brasileiro para brasileiro, mas principalmente quando é uma prova fora e bem fora, né?
E agora eu vou mostrar as imagens do momento que você inicia a tua maratona até a final dela, né? Lembrando, mais uma vez, que ele usou principalmente a cabeça, porque, como ele mesmo disse, 15 quilos mais gordo, mas com uma gana de conseguir chegar lá. Vejam lá. A gente largou agora, terminando o primeiro quilômetro, bastante gente na frente, bastante gente atrás, tranquila a prova. É por aqui, prova do Monte Fuji, ali ó, Monte Fuji. Isso aí. Pessoal, tive que parar para ir no banheiro, só que olha que engraçado, é o banheiro do restaurante, todo mundo tem que tirar o sapato para entrar aqui e vai para a fila do banheiro. Então olha o trabalho que dá. O engraçado é que depois na fila do banheiro tem uns 5 mictórios, mas só tinha 3 chinelos lá. Então as pessoas só entram quando outro devolve o chinelo, já que eles estão descalços. Sendo 10, 1h13, super tranquilo, tá administrando bem. Até que enfim, uma musiquinha pra animar. Novamente Monte Fuji, seus 3.770 metros, faltam 800 aqui, então praticamente 3.000 metros acima desse lago. Lindo, lindo, uma sorte pegar ele todo aberto hoje, mas às vezes ele está muito encoberto. Vamos lá, esse lago em volta, estou me sentindo super bem, estou com 19 km de prova, 2 horas e 25, estou administrando, estou usando a cabeça mais do que o corpo. Alimentando, suplementando e hidratando bem. Acho que vou conseguir fazer essa prova. Olha que linda a cor das flores, das folhas dessas árvores. Lindo, lindo, lindo. Vambora, vamos correr, senão não fecha a prova. Pessoal, me resta andar. Tem uma subida aqui, mais um quilômetro de subida e ainda tem mais um e pouco pela frente. Subida forte, tá difícil. Quilômetros 22,5. Subir até o 25 quase. Enfim, uma hora que já estou com praticamente 3 horas de prova. Vamos tentar fechar umas 6 horas. Falta de treino e o peso está cobrando seu preço. Olá pessoal do sprint final. Vamos lá. 3 horas e 38. Estou passando o quilômetro 26 aqui. Estou preocupado se não vou estourar o tempo. Até porque falta bastante ainda e o ritmo está devagar. 35K, tá ótimo. O tempo oficial da prova está dando 1,54. O meu celular está dando 4,46. Está dando 8 minutos de diferença. Foi a minha largada lá, mas tá bom. Aí pessoal, sprint final, 37 km em 5 horas e 4. Vai dar para terminar essa prova sim. Vai ser show, terminar no limite das 6 horas, mas estou me poupando o máximo, estou administrando, segurando, prova linda, super organizada, impecável a organização da prova, tá valendo muito a pena fazer essa corrida e eu vou aproveitar as 6 horas com o maior prazer. Tô chegando, gente! Tô chegando! É Brasil! Olá! Tô chegando! 42! Engoli Monte Fuji! Engoli o Monte Fuji! Olha lá! Olha a chegada! Olha o tempo! Tempo oficial! 5 horas! 59 minutos e 0 segundos. Aê! Pessoal, segui minha 6ª maratona, essa sem treino, 15 quilos mais pesado, e vai dando uma emoção, cara. Porra, é emocionante. O tempo oficial da prova foi 5,59, quer dizer,
foi cronometrando para poder chegar. Sofri nos últimos 10 quilômetros. Mas, porra, super feliz. Tchau. Eduardo, uma coisa que eu achei muito interessante, uma curiosidade em relação às nossas corridas aqui, Eduardo, lá não existe nenhuma assessoria esportiva. Então ainda eu brinquei num vídeo que eu fiz, que eu falei, é uma oportunidade para quem aqui do Brasil tem assessoria esportiva, que vai montar uma filial lá. E outra coisa que me chamou a atenção, a estrutura de água, de abastecimento, que foi fantástica. A estrutura de água foi montada um dia antes. Quando eu cheguei no dia, o kit, em todos os lugares que eu andei pela cidade e fiz uma parte do trajeto, já tinha assim, os blocos com as caixas d'água, uma pequena loninha em cima, se chover, se não desmanchasse as caixas, mas totalmente aberto na beira da rua, na calçada. E ninguém mexeu? Absolutamente. Que estranho. Então eles deixaram toda a parte, toda a estrutura de alimentação, de cores, de sinalização, tudo que eles iam precisar para usar ali na prova, estava todo o equipamento ali já na beira da rua, no ponto adequado, um dia antes. Até uma coisa interessante de correr num lugar que ninguém conhece, quando você está cansado, quando você está estressado, você pode dar aquele grito, você pode fala xingar, palavrão. você fala aquele palavrão que você não falaria aqui. Eu chegava em determinado momento e falava, e dava aquele palavrão e um outro olhava para mim e eu dava aquela descarregada, parece que dá uma energizada na gente. Assim, quando a pessoa faz os 10 quilômetros e consegue depois superar com uma prova de 15, como a São Silvestre, mesmo, cada vez ele vai se emocionando muito, mas a maratona é uma coisa que te emociona demais. Todas essas provas que eu fiz, todas elas eu terminei muito emocionado. E eu não vou dizer chorando porque, né? Porque eu sou homem. Eu sou baixão, né? Mas a gente termina emocionado. Eu acho que isso, talvez eu faça, sei lá, mais 10 maratonas ou mais 20 e eu vou me emocionar. Porque você chega cansado, você chega desgastado. E eu, como era uma prova de 10 mil pessoas, quando eu passei a linha de chegada, já tinham passado 8 minutos da prova. Então, na verdade, eu tinha que terminar no meu tempo, no máximo de 5 horas e 52. E a hora que eu passei a meia maratona, eu programei o relógio para ele me dizer qual é o tempo que faltava para terminar a prova, o pace que eu tinha que fazer. Eu coloquei 3 minutos só. Se tivesse alguma subida, se eu tivesse que parar, então eu estava numa programação de praticamente um pace altíssimo para os padrões aí de quem está correndo e de outras provas que eu fiz, né? Meu tempo de maratona é 4h15, 4h20. Mas eu queria chegar antes das 6 horas e foi. Então, e a hora que você está chegando nos últimos metros, já tem aquela música, aquele som, o povo contagiando. Quem assiste a maratona, por favor, bata um palmo, o corredor precisa daquilo, mesmo quem está em último. E eu consegui cruzar a linha de chegada com 5 horas e 59 minutos. Então eu cheguei com 1 minuto para ser cortado do tempo, assim, numa emoção enorme. Eu corri com a cabeça, eu não tinha o físico para correr aquilo, não tinha o fôlego, mas eu usei a minha experiência de administrar as passadas, de misturar isso com a alimentação, com a hidratação, com a caminhada. O pessoal que está começando aí a correr, a caminhada é fundamental para você mesclar. Se você só quiser correr, você não vai ter uma evolução tão grande. Você vai mesclando, corre, caminha, corre, caminha. Enfim, você vai fazendo essa mágica que é a corrida que vai deixando a gente encantado. E foi interessante, Eduardo, porque realmente reativou em mim a vontade de voltar a correr. E esse ano eu espero poder fazer algumas provas interessantes também e compartilhar aí com vocês do canal Sprint Final. Show! E o último detalhe, você falou sobre a experiência e tal, e você fez um vídeo 2, 3 dias depois da prova do teu boné. Pessoal, olha que interessante a necessidade de repor o sódio, que é o sal que a gente perde na corrida. Esse aqui é meu boné depois da maratona aqui do Monte Fuji. Olha na borda dele a quantidade de sal. E olha que absurdo aqui na parte de cima da minha cabeça. Olha o que passou de sal para fora do meu boné. Então você imagina quanto de sal que foi perdido no meu corpo durante uma corrida, se eu não tivesse feito a reposição correta. Como é que eu ia terminar essa prova? Mas o sal, Eduardo, é uma coisa que ele está no repositor eletrolítico, né, no Gatorade, né, nesses líquidos que a gente toma. Ele está em alguma comida que você leve salgada, que é sempre legal você ter alguma coisa. Ele também está no gel, mas a pitada de sal, aquele pacotinho de sal, aquela cápsula de sal, para quem vai fazer prova acima de 20 km, é muito interessante. Imagine a perda que se teve e quando não se repõe, mesmo que você tome água, pela falta de sais minerais no corpo, ele não retém, então você continua desidratado. Continua desidratado, é bem interessante isso. Eu aprendi, Eduardo, vou deixar uma dica aqui para o pessoal, um livro que logo que eu comecei a correr,
depois que fiz acho que a primeira, a segunda meia maratona, eu comprei e li, chama-se A Dieta do Corredor. É um livro muito bacana que ele te ensina, ele te mostra a fisiologia para as corridas de 10, de 21, de 30, de 40, a cada quanto tempo que você tem a necessidade de repor, qual seria a reposição mais balanceada, que ele dá uma boa base, além logicamente dos profissionais aí, que sempre vale a pena você ter uma assessoria esportiva, ter um profissional, ter um técnico de educação física aí para te instruir, para que não tenha, né, não aconteça nenhum acidente aí nos treinos, né? Show de bola. Galera, então é isso aí, a gente fica por aqui, agradeço mais uma vez o Henrique, essa medalha, né, de mais uma maratona, a 6ª maratona dele, e agora está registrado. Ele prometeu que esse ano vai ter mais, né? Vai ter mais, então vamos ver, né? Não falou maratona, mas vai ter mais treino. Valeu, pessoal do Sprint Final, um abração. Dudu, obrigado, parabéns aí mais uma vez pelo canal, e com certeza vai ser um sucesso cada vez maior teu canal aí. Um abraço para todo mundo, pessoal. Beleza, um grande abraço, até a próxima.